Olá pessoal, vejam só, hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na Terra, mas você será minha pequena Eva? Não, não é isso que apareceu ou a nossa grande questão, mas sim os logaritmos famigerados, enfim, apareceram para nos dar, agraciar com a sua bela presença. Professor, malditos sejam os logaritmos. Não, não faça isso, não fale isso dos seus pobres colegas logaritmos. Por quê? Porque eles, na realidade, eles são uma excelente ferramenta em que os auxiliarão na hora da resolução de potências. Percebe então a importância de já termos visto potências lá desde o início. Agora vocês vão perceber que na realidade o logaritmo será um facilitador para a compreensão e resolução de problemas de potência. Sem eles, algumas coisas não teriam respostas. Imagine um mundo sem logaritmo, era um mundo duvidoso, era um mundo sombrio, era um mundo estranho. Mas aí o logaritmo, ele veio como um farolete ao final daquele túnel para demonstrar que sim, há esperança. Obrigado, logaritmo. Depois dessa pequena introdução da importância e da grande visão do logaritmo, vamos entender, vamos identificar, vamos definir o que é o próprio logaritmo. Bom, como eu já bem falei, ele vai ser essa ferramenta que nos auxiliará a responder às potências. Inicialmente, como eu leio o logaritmo? Logaritmo ou log? Log de A na base B, percebam que o log de A, o A vem logo à frente, na base B, que é o número que aparecerá aqui embaixo, é igual a x. Então, log de A na base B é igual a x. Calma, tranquilo, tranquilo. Isso quer dizer o quê? Que B elevado a x terá que ser A. Então, o log, ele nada mais nos demonstra que é um número cuja sua base terá um outro número elevado que voltará a ele. Que confusão! Calma! O log, então, é um número elevado a outro, que será esse? É a base elevado a x, que é igual a A. É a base elevado a x, que é igual a A. É esse o caminho. Assim você enxergará melhor o nosso log. Então, é um número que elevado a outro será igual a este daqui. Certo? Vejam. E que número A é esse? Esse nós chamamos de logaritmando. E esse número de baixo, que parece a base? Pois é a base do logaritmo. Então, log de A, de um número do logaritmando, cuja a sua base, esse número que é a sua base, será igual a x. X é o próprio logaritmo. Como assim? Pai, log de A na base B, é o que tem aqui, certo? Eu não estou falando que isso tudo é x, então isso tudo é o logaritmo. Então, logaritmo de A na base B é igual a x, assim que a gente lê. Tudo bem? E como é que a gente vai identificar e como é que a gente vai fazer para começar a iniciar as nossas resoluções? Lembrando que o log de A na base B nada mais vai ser do que a base, este número aqui de baixo, elevado a x, tem que ser igual a A.
A base elevado a x tem que ser igual a A. Tudo bem? Com os exemplos fica mais fácil da gente enxergar tudo isso. Bom, pessoal, antes de adentrarmos de fato nos exemplos, vamos verificar as condições de existência. Recordam-se que até na parte de divisão nós comentamos, olha, não se pode, não existe um número divisível por zero, porque não dá para dividir por zero. Isso não existe. Isso era uma condição de existência, por exemplo, para a divisão. Aqui, no caso do logaritmo, também existirão as condições de existência. Para que então o logaritmo exista, primeiro, o A, ou seja, o logaritmando, tem que ser maior do que zero. Além disso, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1, para que aí sim o nosso logaritmo exista. Vejam só, inclusive, estas duas situações. Primeiro, quando nós tivermos aqui log de 1 na base B, ou seja, em qualquer base. Log de 1 na base B, qual é o número em que B elevado a quem vai ser igual a 1? Porque, vamos lá, usar o raciocínio. B elevado a x tem que ser A. B elevado a quem? Vamos chamar de x? Será 1. Espera lá. Condições, propriedades de potência. Olha só. Lembram-se que em potência não importava o número elevado a 0 é igual a 1. Nós falávamos lá, 2 elevado a 0 é igual a 1, 3 elevado a 0 é igual a 1. Exatamente. Portanto, temos aqui que B elevado a 0 é igual a 1. Portanto, o nosso x é igual a 0. Quando nós tivermos aqui, então, log de 1, em qualquer base que seja, você já sabe que vai ser 0. Log de 1 na base 10, log de 1 na base 33, log de 1 na base 2, log de 1, não importa, é igual a 0. Outra situação, log de B na base B. Qual é o número? Qual o número em que a base elevado a qual número será B? Ou seja, o número em que tanto o logaritmando quanto a base serão iguais. Ou seja, log de 1 na base 1, log de 2 na base 2, log de 3 na base 3, log de 4 na base 4. Lembrando que log de 1 na base 1 não pode ser 1, hein? Diferente de 1. Log de 4 na base 4, enfim, quando o logaritmando for um número igual à base. Vamos lá, mesmo procedimento. Qual número a base elevada a qual número, vamos chamar de x, procedimento padrão, será igual ao próprio número, a base, ao próprio número igual da base. Se fosse 1 elevado a qual número seria 1, se fosse 3 elevado a qual número seria 3, e assim por diante. Vamos lá. Qual número, então, será elevado para que eles sejam iguais? Lembram que a gente fazia 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. Não importava qual era o nosso número aqui, a nossa base aqui. Sendo elevado a 1, vai ser ele mesmo. Portanto, nós já sabemos aqui que não importa o número sempre elevado a 1, vai ser ele mesmo. Logo, nós temos que o nosso x aqui é igual a 1. Ou seja, b elevado a 1, obviamente, será igual a b. Então, toda vez que aparecer um logaritmo em que
a base é igual ao logaritmando, nós sabemos que o valor dele será 1. Tudo bem? Agora sim, vamos dar continuidade. Bem, exemplos. Log de 4 na base 2. Vamos lá. Qual é o número que 2 elevado a x será 4? Vamos lá? Portanto, 2 elevado a x é igual a 4. Propriedades de potência, vejam só. 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então nós temos que 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Propriedade de potência, bases iguais aqui, os expoentes então serão, ó, o sinalzinho de igual, equacionou. Se nós temos duas bases iguais, é porque os nossos expoentes aqui podem ser igualados. Portanto, temos que x é igual a 2. Não é verdade? Vejam só. 2, olha aqui, 2 elevado a x tem que ser 4. 2 elevado, quanto que é x? 2. 2 elevado a 2 não é 4? Este é o grande lance. Essa é a ideia. Continuando. Log de 9 na base 3. Eu não sei qual é. X. 3 elevado a x é igual a 9. Lembra? 3 elevado a x é igual a 9. Nós sabemos que 3 elevado a x, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado? 3 ao quadrado. Portanto, bases iguais na equação, ó, os expoentes iguais. X é igual a 2. Será mesmo? A gente falou que 3 elevado a x tem que ser 9. Achamos que x é 2. 3 elevado a 2 é igual a 9? 3 ao quadrado não é 9? Vamos lá. Log de 27 na base 3. Gente, mesmo procedimento. Coloca o x, não sabe de cabeça? Coloca o x. Vamos lá. X. Vamos ter o quê? 3 elevado a x é igual a 27. Professor, eu não lembro de cabeça quanto é que é o 27. O que nós vamos fazer quando a gente não lembrava? Fatorar. Vem aqui no canto. 27. 27, obviamente não dá por 2, a gente precisa que seja na base 3. Então, 27, vamos lá, por 3, 27 dividido para 3, 9. 9 dividido para 3, 3 dividido para 3, 1. Quantas vezes aparece o 3? 3 vezes. 3 elevado a 3, certo? Portanto, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3, acabamos de descobrir. Portanto, bases iguais na equação, expoentes iguais. Temos que o x é igual a 3. O nosso último aqui embaixo. Log de 32 na base 2. Vamos lá. Log de 32 na base 2. Eu não sei de cabeça. X. 2 elevado a qual número vai me dar o 32? Vamos lá. Mesmo procedimento. 2 elevado a x é igual a 32. Professor, não lembro do 32 de cabeça. Fatora. 32. Aí vem. Por 2. 32 dividido para 2, 16. 16, ainda dá por 2. 8, que ainda dá por 2. 4, que ainda dá por 2. 2, que ainda dá por 2. E aí sim, 1 encerrou. Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 elevado a 5. Acabamos de ver que, na verdade, o 32 ele também pode ser escrito como 2 elevado a 5.
Portanto, já temos aqui que bases iguais aqui na equação, ou seja, quem equacionou igualou, x é igual a 5. Viu como na realidade o logaritmo nada mais é do que potência? E eu tenho certeza que potência vocês já estão craques em fazer. Vamos fazer mais um pouquinho. Vamos lá. Exercício E. Log de 1 sobre raiz de 8 na base 4, raiz cúbica de 4. Meu Deus! Por que meu Deus? Vai. Log de A na base B e qual é o número? Mesmo procedimento. Vamos por partes, vamos com calma, vamos lá. Log disso que é elevado a isso para dar isso. Vamos lá, se eu imaginar que isso é B, aqui já vou chamar como nosso procedimento de X. E aqui é o nosso A. O que a gente sabe é que raiz cúbica de 4 é o nosso Bzinho. Então, é o B elevado a X é igual ao A. O que é o A? 1 sobre raiz de 8. Pronto, já armamos. É a mesma coisa. Ó. Isso aqui é um B elevado a X, tem que ser A. B elevado a X tem que ser A. Professor, beleza, mas continua escuro para mim. Ei, tranquilo. Olha só. O que a gente sabe desde o início? Que o logaritmo nada mais é do que uma ferramenta para resolver potenciação. Ou seja, o que a gente precisa aqui, nada além do que transformar isso em potência. Vamos lá. Primeiro lado de cá, vamos com calma. O que a gente sabe que é uma raiz cúbica de 4? Isso está em formato de uma raiz, vamos transformar em potência? Ou seja, qual é a forma de potência dessa raiz? Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Opa, então eu sei que raiz cúbica de 4 é na realidade 4 elevado a 1/3. Isso a gente já sabe. A única coisa é que isso é elevado a x. Isso aqui está elevado a x. Pronto, vamos para o outro lado. 1 sobre raiz de 8. Raiz de 8, quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Então, 1 sobre 8, quem está dentro 1, quem está fora 2. Já começou a dar um ar um pouco mais simpático, mas mesmo assim ainda também escuro. Gente, apenas propriedade de potência. Vindo aqui para baixo. 4 elevado a 1/3, que isso tudo está elevado a x. Potência de potência, certo? O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar aqui. Portanto, vai ficar 4, x que multiplica 1 sobre 3, lembram? X que multiplica 1 sobre 3, x vezes 1, x sobre 3. Então, aqui vai ficar x sobre 3, certo? Que é igual a... Gente, lembram que isso aqui na realidade é uma fração invertida? Quando a gente inverte a fração, o que a gente faz? O nosso expoente fica negativo? Uai, então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse 8 para cima. 8. Só que para eu poder fazer isso, o que o expoente dele tem que acontecer? Ficar negativo. Então pronto, menos meio. Já começamos uma boa transformação. Agora aqui, o que a gente mais necessita? Nada além de que deixar as bases iguais. Mas, gente, 4 e 8. Como a gente pode deixar isso o mais próximo possível? Na base 2. Vamos lá por esse lado. 4 não é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado. Diferença é que ele está elevado a x ao cubo.
Ou x ao cubo não, desculpa. X sobre 3. Igual a 8 elevado a menos meio. Só que 8 a gente sabe que é 2 ao cubo. 2 ao cubo. Está aqui o 8. 2 ao cubo. Elevado a menos meio. Menos meio. Vindo aqui para baixo. Só vamos resolver a fração. X sobre 3 que multiplica 2. 2x sobre 3. Então vai ficar 2, que é a base, elevado a 2x sobre 3. Isso é igual a menos meio que multiplica 3. 3 vezes menos meio. 3 vezes 1 sobre 2. 2 elevado a menos 3 sobre 2. Ok? Aqui, ó, 3 que multiplica menos 1 sobre 2. 3 vezes menos 1, menos 3 sobre 2 já estava aqui embaixo. Pronto. Bases iguais. Nesta equação, ou seja, conseguimos igualar. Vamos ter o quê? 2x sobre 3 é igual a menos 3 sobre 2. Logo, portanto, x é igual a 3. Lembra a multiplicação cruzada? Gente, lembrando, vocês só podem fazer aquela simplificação se for aqui na vertical ou na horizontal, tá? E tem que ser pelos números semelhantes. Aqui nós estamos multiplicando em cruz, então a gente não vai poder fazer essa simplificação. 3 vezes menos 3, menos 9. Sobre 2, que estava aqui em cima, passa multiplicando. 2 vezes 2, 4. Temos então que o x é menos 9 sobre 4, que é a nossa resposta. Então, isso aqui tudo vai ser igual a menos 9 sobre 4. Tudo bem? Vamos fazer o último dessa primeira etapa. Professor, terão mais etapas? Claro! E aí vocês sentirão saudades dessa primeira etapa. Mas lembre-se, treino, treino, treino. Vocês vão matar a pau, tenho certeza. Nada mais é do que potência, certo? Bem, pessoal, o último dessa primeira etapa. Vejam só. Ele pede para a gente resolver a letra F, para a gente resolver essa seguinte equação. C é igual a log de 5 na base 5, mais log de 1 na base 3, menos log de 10. Deixa eu aproveitar para falar um negócio para vocês. Aqui, o log de 10, neste caso o log aqui, tá vendo que não tem nenhum número escrito aqui na base? Quando não tem um número escrito aqui na base, na realidade é porque a base é 10, certo? Quando a base for 10, você não precisa escrever. É igual na raiz quadrada. Temos aqui raiz quadrada de x. Quando eu não coloco nenhum número aqui, você sabe que na realidade é porque é o número 2. Mas não precisa pôr. Então, já sabe que é o 2 na raiz quadrada. Aqui mesma coisa. A gente não precisa pôr, quando não aparece o número, é porque na verdade é a base 10, certo? Na base 10 você não precisa pôr. Então isso aqui a gente lê como log de 10 na base 10. Professor, se fosse log de 1 e não tem nada, log de 1 na base 10. Professor, se fosse 12, log de 12 na base 10. Professor, se fosse 31, nossa, que 3 louco, esse é um 3 meio psicodélico. Log de psicodélico na base 10. Professor, e na base 10. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu voltar o 10 da equaçãozinha aqui. Bom, gente, vamos lá. Lembre-se que antes de mais nada, para a gente começar a resolver, leiam com calma e lembrem-se sempre de propriedades. Esse é o grande lance, propriedade. Falou com propriedade. Não é um cara que você
confia, é um cara que ele tem ali o seu aval para o que ele está falando. Por isso, propriedade é fundamentação, é a base, é o início. Vá pela propriedade. Log de 5 na base 5. O que a gente sabe? Opa, o logaritmando é igual à base. Opa, esse número é igualzinho a esse. O Azinho é igualzinho ao Bzinho. Essa parte de cima é igual à parte de baixo. Esse número é igual à base. Nós já sabemos que quando o logaritmando esse número aqui de cima for igual ao número de baixo, ele é 1. A gente viu isso lá atrás. Então isso aqui tudo é 1. Vou pôr ele aqui embaixo logo. Mais log de 1 na base 3. Professor, pode condição de existência? Pode. Lembra-se que aqui o A tem que ser maior do que 0. E aqui o Bzinho maior do que 0 é diferente de 1. 3. Espera lá, qual que é o número mesmo? O 3 eu vou levar para algum número que dá 1. Isso aqui eu vi lá. Isso, lembre-se. Isso aqui nada mais é do que 0. Então 1 mais 0 menos log de 10 na base 10. Vou até por aqui. Log de 10 na base 10. Opa, mesma coisa, os números são iguais aqui. Portanto, isso tudo é 1. Então, nós temos aqui log de 5 na base 5, 1. Mais log de 1 na base 3, 0. Mais 0. Menos log de 10 na base 10, que é 1. 1 mais 0, 1. Menos 1. C, portanto, é igual a 0. Nossa! Então isso tudo é 0? A gente deu essa volta para 0? Isso, bem-vindos, tá? Normalmente acontece isso muito. Resolvemos toda a nossa primeira parte.